Mas eu não consigo encontrar o meu propósito, ou eu normalmente não sei o que é de pensar. O que eu te vou dizer pode ser contraproducente com tudo aquilo que já falámos na fórmula do sucesso, e é importante perceber que as opiniões são dinâmicas e elas evoluem. Claro. E eu agora tenho mais informação para afirmar aquilo que vou afirmar. Vês que não é e ficas frustrado. A única forma de tu tirares uma frustração normalmente como é que é? Cargas de dopamina elevadíssimas. A única forma de teres carga de dopamina elevadíssima não é que tu estás atrás do teu propósito, vai levar tempo ou vai ser pouco prazeroso a curto prazo. O que é que tu voltas a fazer novamente? Então, se tu fizeres uma fixação no passado, tu automaticamente estás-te a reduzir à escolha má que fizeste, ou uma escolha que na altura fazia sentido, mas agora já não faz. E não faz porquê? Porque tu evoluíste, tu já tens novas ferramentas para pensar, tu já conheces. Senão o que é que há tempo? Há tempo de definir uma postura, uma estratégia e depois acaba por ser aqui. Mais um livecast, mais uma fórmula do sucesso e mais conceitos abstratos que definem a tua vida. E se já viste no título deste vídeo, hoje nós vamos falar precisamente sobre aquela que é a tua força interior, que se define como propósito, como vocação ou como missão de vida. Nós vamos desconstruir, vamos perceber como é que isto aparece para guiar os teus passos e vamos perceber ainda mais como é que tu a podes descobrir. Porque por norma, a força interior já existe dentro de ti. No entanto, há vários fatores que te influenciam e que te afastam de ouvir essa voz interior. Mas antes de começarmos este livecast, Bruno, eu acho que temos que agradecer a todas as pessoas que estão a ver este livecast e que participaram na nossa masterclass exclusiva do Sistema GT. No sábado, dia 25 de janeiro, nós fizemos a masterclass exclusiva do Sistema GT só para a nossa comunidade exclusiva de patronos e não vos podemos dizer que estaríamos mais contentes e mais felizes do que aquilo que estamos agora, porque foi realmente um momento incrível de partilha, de crescimento e onde sentimos que impactamos diretamente a vida das pessoas. E quem acompanha este projeto desde o início sabe que o nosso objetivo com a Fórmula do Sucesso é desconstruir aquilo que parece difícil, trazê-lo o mais simples possível e conseguir trazer às nossas comunidades, às pessoas que nos acompanham, um sabor de sucesso. Bruno, e agradecemos aqui na primeira pessoa Obrigado. a todos os patronos e todas as pessoas que participaram naquela live exclusiva. E também nos que participaram nas lives do Instagram e que nos fizeram companhia durante as noites anteriores a esta Masterclass. Iniciando agora o livecast, a vocação, o propósito, nós trazemos um tema tão abstrato como a missão de vida. E começamos por definir a parte da tua missão de vida como aquilo que tu deves realizar durante a tua existência. Isto, na tua infância, é uma força que é clara, orienta-te para as atividades que tu tens mais interesse, os temas que são mais compatíveis com as tuas inclinações naturais, e na Fórmula do Sucesso nós já falámos várias vezes sobre as inclinações naturais, e provocam-te uma curiosidade mais profunda sobre determinado tema. E eu quero abrir este livecast precisamente sobre, Bruno, o que é que tu fazias quando eras criança que conseguias fazer horas e horas a fio e que não te cansavas e parecia que a tua curiosidade nunca estava satisfeita? Eu acho que é algo que ainda faço hoje, ou seja, aprender era das coisas que eu mais gostava de fazer e que hoje, 30 anos depois, assim me mantenho. Aprender, passar tempo a ler coisas, a ir dentro de conteúdos, a um ponto puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, e isso é realmente aquilo que me faz passar horas sem eu dar que elas passam. Sendo totalmente sincero, isso e claro que falar e ensinar é algo que eu hoje também faço, mas sem dúvida nenhuma que o aprender foi sempre uma coisa que desde pequeno me agarrou, sem dúvida nenhuma, e que me motivou e que me motivava a estar horas e horas a fio sem dar pelo tempo passar. E acabas e identificas esse processo como aprender algo que era prazeroso, no sentido, imagina, aprender o quê? Tu gostavas de estar a ler, gostavas de estar a fazer estudo do meio, o que é que tu... Pá, não me recordo em concreto na altura, mas ainda hoje é aprender qualquer coisa. Ou seja, é claro Curioso. que hoje já tenho algumas métricas que me permitem controlar aquilo que vou aprender, também devido ao tempo que acabamos por ter limitado, mas gosto tanto de pegar e ler história como aprender sobre uma temática qualquer, desde a engenharia, desde uma área que eu nem sequer atuo, e Uhum. pego e vou sempre buscar mais qualquer coisa. Li isto, este autor, peguei no outro, há mais uma referência, e se tivesse tempo infinito, como sabem, é aquilo que eu mais gostava de fazer, mas sem dúvida nenhuma que é aprender, é só aquela sensação de nunca vi isto, o que é que há mais aqui? Olha, boa ideia, nunca tinha pensado nisto, e isso faz com que tu estejas sempre numa procura de Uhum. algo que tu não sabes o que é que advém daí. Não conheces aquele autor, não conheces aquela temática, não conheces aquela parte, e isso faz com que tu estejas sempre a evoluir e a procurar algo mais, não sei o que é mais, mas a procurar algo mais. Pá, curioso. Imagina, eu quando era criança, eu lembro-me perfeitamente
que havia duas atividades que me conseguiam prender horas e horas a fio. A primeira era, eu tinha um baú de bonecos em minha casa, um baú, tipo uma caixa de bonecos, e eu montava histórias totalmente diferentes com os bonecos e Ok. montava cenários em todas as partes da casa. Imagina, montava cenários na sala, depois na sala era um território que tinha que ser conquistado por outros bonecos que estavam na cozinha, e eu conseguia estar na boa. Se me deixassem estar 8 9 10 horas por dia, eu conseguia estar ali a montar com os bonecos de histórias. E havia outra Storytelling. coisa que me fascinava bastante, que era fazer cabanas na rua, tipo nas árvores. Imagina, Ok. canas e arames, e eu conseguia estar ali horas e horas a fazer cabanas, a criar divisões dentro das cabanas, etc. E porquê é que nós fazemos esta pergunta do que é que tu gostavas de fazer quando eras criança? E para quem nos ouve, nós deixamos este exercício. Pausa 5 segundos deste vídeo e pensa para ti: o que é que eu gostava de fazer quando era criança, que conseguia ficar horas e horas a fio e que nem a fome me dava, nada me Yeah. cansava de estar a fazer aquilo? Uma das coisas que eu identifiquei quando comecei a fazer este exercício de introspeção, porque esta questão da mestria e de perceberes da tua vocação acontece sempre com um processo introspectivo, onde tu te encontras o teu Uhum. autoconhecimento, Certo. e isto pode ter aqui várias conotações, mas o que eu identifiquei é a minha vertente de pessoa mais criativa, pessoa que pensa, pessoa que arquiteta, aparece aqui precisamente por causa desta minha inclinação natural da criação de histórias com os Uhum. bonecos na altura. Storytelling. E zonas diferentes e sítios diferentes da casa, isso também é algo que tu gostas de fazer, ou seja, também aplicas isto muito a várias vertentes da tua vida, não é só uma. Acho que isso é uma boa leitura. E talvez seja por isso que depois, quando evolui profissionalmente para um curso de engenharia, procurei sempre dentro da engenharia inovar com criatividade. Por exemplo, eu comecei Uhum. a área de engenharia com o design 3D. Era uma das áreas que me motivava na altura, inclusive eu trabalhei e fiz 2 estágios nessa área, e eu gostava mesmo do design 3D porque era a questão de tu resolveres um problema real e estás ali a modelar peças e depois vês Ok. aquilo que tinhas modelado na tua parte real. Tornares real. Yeah, yeah, yeah. E Yeah. acho que foi isso que também me fez a transição de engenharia mecânica, mais propriamente dito, para a parte de software. Porque Uhum. aqui é infinito, tu consegues criar tudo. E era Yeah. isso que me fascinava na parte tecnológica Boa, boa, e boa, que me boa. motivava no início. E o que nós queremos passar neste livecast é precisamente tu perceberes que relacionar-te com algo que é tão pessoal como a tua inclinação e a tua missão de vida não tem que ser algo que tu tens que começar a criar agora. Não. Ela provavelmente até já está dentro de ti. E nós ouvimos várias vezes as pessoas a falarem de propósito, de missão, do grande porquê, e ficamos sempre com aquela sensação de pá, mas eu não tenho nenhum propósito, eu não tenho nenhuma missão, não tenho nenhum grande porquê. E eu acho que isso até traz um peso nos momentos em que tu tens que refletir. Que tu pensas assim: epá, mas eu não tenho nada, vou pensar sobre o quê? Vou estar a refletir sobre o quê? Não sei o que é que eu sou. Então faz este exercício. Começa por perceber primeiro o que é que gostavas de fazer em criança e vais ter aqui uma das tuas inclinações primordiais. Nós temos 5 estratégias que não te vamos passar neste livecast, mas que te vamos partilhar contigo, num formato que mais à frente irás saber. Mas nós vamos passar 5 estratégias para tu descobrires a tua inclinação primordial. Portanto, na descrição deste vídeo podes encontrar o passo a passo para teres acesso a esse conteúdo e como é que vai chegar até ti e como é que o podes aplicar. Mas eu trago aqui um desafio, não fosse é a minha função muitas destas vezes, que por isso é que eu gosto tanto dos livecasts, que é nós irmos aqui profundamente e tivemos muito feedback do livecast que tivemos na realidade, que acho que foi o mais complexo intelectualmente que nós fizemos, porque puxámos temas que não são falados normalmente, são temas que são difíceis de construir, e nós, como de costume, temos uma premissa que é um de nós traz um tema ao livecast e o outro vem com a preparação mas não aprofunda. E porquê? Porque isto é que traz a beleza de uma discussão. Porque senão o que é que há tempo? Há tempo de definir uma postura, uma estratégia e depois acaba por ser aqui rígido. Não acabamos por fazer esta procura. E a primeira coisa que eu refleti sobre isto, quando tu me disseste a temática, que foi a única coisa que eu tive, foi: ok, isto faz tudo sentido. Nós vamos olhar, como eu te disse, tu encontraste a tua, eu encontrei a minha, a aprendizagem. Mas isto quando nós somos maiorzinhos, ou seja, vais buscar a tua inclinação primordial, depois tornas-te maiorzinho. E quando tornas maiorzinho, muitas das pessoas nos dizem: ah, mas eu não consigo encontrar o meu propósito, ou eu normalmente não sei o que é de pensar, tal e qual como tu disseste, ou eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa. Primeiro stage, sem dúvida, fazer aquilo que tu disseste, perceber o que é que gostavam de fazer em pequenos. E o segundo stage é, e nós utilizamos muito esta expressão, da ordem e do caos, é perceber que o propósito vem quando tu começas a arrumar o caos. E porquê é que eu digo isto?
Porque quando tu começas a arrumar o caos, vai-te acontecer uma coisa: dificuldades atrás de dificuldades. Ou seja, vais ter que lidar com coisas que não sabes como é que has de lidar, vais ter que afinar coisas, vais ter que te preparar para outras coisas, vais ter que te reinventar. E se tiveres a tua inclinação primordial bem pensada ou bem definida, tu vais tentar chegar lá. Ou seja, vê se eu sou claro com isto que eu estou a dizer. Se tu estagnares, significa que não estás a arrumar o caos. Se tu estiveres a arrumar o caos, vais ter a oportunidade de conseguir atingir o teu propósito mais tarde. Porquê? Porque hoje aparece uma dificuldade e tu vês, olha, isto não se alinha com o meu propósito. Amanhã aparece outra, olha, isto alinha 50% com o meu propósito. E vais fazendo este caminho de ir à criança lá atrás que gostava de uma determinada coisa com as ferramentas necessárias que tu tens de ter hoje em dia, 30, 40, 50, 60 anos depois, para conseguir lá chegar. Eu acho que é aqui que está a parte da chave que, com menos tu procuras alguma coisa, ou seja, com menos tu tentas arrumar este caos, mais difícil e mais longe tu estás, porque a própria vida leva-te, enquanto tu estás a tentar arrumar o caos, a própria vida vai fazer assim. Eu não gosto deste emprego porque não vai de encontro aos meus valores e o meu propósito. Desisto deste emprego. Este aqui, 50%. Eu não gosto deste clube, eu não gosto desta. Tudo isto vai fazer com que, no fundo, mesmo que não tenhas o propósito definido numa palavra, tu consigas dizer assim: estas são todas as coisas que eu não quero para o meu propósito, e começas cada vez mais a afunilar. Não sei se isto faz sentido, se não, mas eu pensei isto de, ok, extra identificar isso, como é que nós transparecemos isso e porque eu também me sinto cada vez mais próximo do meu propósito com todas estas, um curso, um trabalho, uma coisa diferente, gosto deste, não gosto daquele, daquele talvez gosto, encaixo mais aqui. Sem dúvida que para mim hoje o propósito, o meu propósito de ser o ensinar ou o aprender. Porquê? Porque quando termino um livecast ou um episódio com convidados ou uma live no Instagram ou de dar aulas, não consigo sentir assim com mais coisa nenhuma, a não ser com esta sensação de servir também, mas que vou lá atrás, já lá atrás quando era pequeno, aprendia para conseguir passar aos outros ou para conseguir partilhar com alguém. O que eu te vou dizer pode ser contraproducente com tudo aquilo que já falamos na fórmula do sucesso e é importante perceber que as opiniões são dinâmicas e elas evoluem. E Claro. eu agora tenho mais informação para afirmar aquilo que vou afirmar. Mas o que eu acho é que tu, essa resistência mental a tu descobrires o teu propósito e toda essa carga emocional que te traz, ela está fundamentada nos teus sonhos grandes. Uhum. E o que tu estás a dizer de arrumar o caos e colocar ordem pode começar precisamente por arrumares o caos dos teus sonhos. Ok. Imagina o que é que acontece neste sentido. Tu vais definir o teu propósito. Não sabes o que é que queres ser, mas tu sonhas em ser qualquer coisa muito grande. Mas Uhum. tu estás tão longe do teu objetivo que te cria uma barreira emocional Yeah. que precisa de muita energia para ser ultrapassada. Então, qual é que é o conselho para tu definires? Não é um conselho, é a minha visão para tu Claro. definires a Yeah. tua inclinação primordial ou para tu encontrares o teu propósito. É precisamente tu, primeiro, libertares-te dessa carga emocional gigante dos teus sonhos Uhum. grandes. Então, o que é que eu digo com isto? Não te foques no teu sonho grande, foca-te sim no micro resultado e foca-te numa coisa que é adquirir habilidades e capacidades que te tragam essa sensação de quando terminas de dar uma aula. Uhum. Tal e qual. Se tu Yeah, yeah, yeah. identificares o que é que te traz o drop de eu sentir-me pleno, alinhado, independentemente das horas ou da energia que despendi a fazer esta atividade, tu identificas claramente o teu grande porquê. Boa. E fazes outra coisa, que é, tu identificas também aquilo que não queres fazer. Qual é que é o Yeah. problema deste método que eu estou a dizer? É que ele exige iteração, Yeah. experiência. Então, tens que perceber que na fase onde estás agora, ela é fundamental para tu perceberes para onde é que queres ir. Tu só tens que perceber é que vais encontrar 5 pontos, e estes que também falaste durante o teu feedback, tu encontras 5 pontos que te afastam do teu caminho de inclinação primordial. Primeiro, voz alheia. Quando tu Bom. dás uma aula, por exemplo, e tu sentes-te bem a fazer aquilo, se tu partilhares com alguém que não gosta de dar aulas, esse alguém vai te dizer: epá, mas dar aulas, meu, isso é uma seca, está Yeah. toda a gente Isso é em calado a tudo, em ouvir-te, tudo. Yeah. uma voz alheia que vai Yeah. afastar. Segundo, recursos limitados. Pá, mas tu gostas de dar aulas, mas não tens nenhuma escola para dar. Pá, pois eu agora não tenho nenhuma escola para Yeah. dar aulas, não vou dar aulas. Já te estás a afastar. O teu caminho era este e tu já estás a ir para outro caminho Estás a que meter não é o mais teu. caos ao invés de ordem, ou seja, estás cada vez mais a meter caos. Não, não te interrompendo, Não, mas mas é é. isso mesmo. Ou seja, em cada uma dessas tu pegaste, em vez de estares a tirar, a desmontar a cebola do caos para atingir a ordem e o teu propósito, estás a meter o quê? Mais camadas com que vais ter que lidar emocionalmente. E deixa-me partilhar, antes de partilhar os outros pontos, deixa-me partilhar uma história que já falei contigo em privado, que é a história da Marie Curie. Alguém Uhum. que Yeah. encontrou o elemento químico que é o rádio
E o que ela fez foi, aos 4 anos de idade, ela entra no laboratório de experiências físicas e químicas do pai. E ela sente uma intensidade tão grande a ver aqueles tubos de ensaio e todas as prateleiras com balanças e com recursos de experiências químicas que ela sentiu que um dia mais tarde ela queria fazer aquilo, independentemente do que é que aquilo quisesse dizer. Yeah. Ela gostava de usar aqueles objetos. Mais tarde, ela torna-se num dos maiores nomes Yeah. da química e descobre o elemento químico rádio. E o que é que aconteceu aqui? O foco dela não foi por tubos de ensaio ou não foi por objetos químicos. O que ela descobriu foi uma intensidade tão forte que não importava o que é que ela fosse Yeah. fazer. Então, se calhar, o que ela sentiu e que o levou para o caminho de onde ela se tornou especialista e trouxe contributos reais, Uhum. pode ser o mesmo que te motiva a dares aulas, ou a fazeres livecasts, ou a trazeres este conteúdo às pessoas que nos ouvem. E quando tu percebes que estes caminhos estão traçados de acordo com as tuas habilidades e capacidades, tu Uhum. começas a perceber que todas as experiências que tu tens ao longo do caminho são pequenos desvios Yeah. disfarçados de Tal testes. e qual. Queres ir aqui? Yeah. Porquê? Isto é mais fácil. Isto é um Yeah. teste. O Yeah. teu Yeah. caminho é este, mas tu vais aqui fazer este teste, tens duas opções. Ou tu voltas ao teu caminho, ou então vais para um caminho ainda mais longo. O problema disto para um caminho mais longo é que mais à frente vais começar a sentir um problema de identidade. E não interrompendo os três pontos que ainda faltam, mas acho que é muito importante o que tu disseste aqui por uma coisa. Se tu vires, grande parte dos maiores artistas, poetas, cientistas, todos não queriam saber da parte financeira. Muitos deles morriam, como nós sabemos, na miséria ou perto da miséria, e isto faz o quê? Eu não estou a dizer isto que é, ai, tão bom, eles trabalhavam É verdade. sem retorno. Não, eles trabalhavam de uma forma que eles nem conseguiam pensar no retorno. Ou seja, esta intensidade, como tu disseste, da Marie Curie, e temos de Einstein, de todos, e poetas e pessoal das artes, o que é que eles fazem? Aquilo para eles é tão bom, é tão grande, é tão maior, que não é o estatuto, que não é o retorno, que não é o financiamento, que não é a fama. Isso, em alguns vem tudo colateralmente, muitos também se perdem porque depois não têm capacidade de gerir tudo isso, porque querem é estar a fazer a sua arte, e isto é mesmo muito interessante, estudarem até algumas bibliografias e perceberem que é isto vem mesmo, ou seja, aquilo é tão forte para eles estão tão a deixar passar as horas sem dar por ela, e como tu dizias, até me esquecia de comer, eles até muitos esquecem de comer e têm que ser Sem incitados a dúvida. comer, porque estão a fazer algo que gostam mesmo. E antes só de passar ao teu ponto, eu acho que é interessante trazermos aqui duas coisas que acho, gostei muito da tua analogia de cada coisa que aparece é afastar-nos desse caminho que nós já quase que sabemos que é o caminho onde devemos ir, que é a questão do hedonismo. Ou seja, nós hoje em dia vivemos num mundo hedonista. O que é um mundo hedonista? Para quem não sabe, é ter o prazer como carro motriz, ou seja, como força motriz, e muitas das pessoas afastam-se deste caminho, que este caminho, como eu disse, não é dopaminérgico rápido, nem tem retorno rápido financeiro, nem fama, nem nada, e estas pessoas fizeram-no ao longo de uma vida inteira, e Marie Curie morreu depois com radioatividade de estar exposta a estas descobertas, ou seja, até a morrer ela morreu com a sua paixão, e fazerem isto quase que pretelar o hedonismo, passando aqui em algo mais retorno, é o que te faz parar muitas das vezes. Que tu disseste, não tenho recursos. Aquela pessoa disse alguma coisa e o que é que nós vamos tentar fazer? Eu vou tentar aumentar os meus recursos rapidamente porque eu preciso é de. E o preciso é de. Vais arranjar um trabalho que não gostas, vais fazer alguma coisa. Não quer dizer que isto não sejam ferramentas que tenham que utilizar ao longo da vida para ter a segurança, subsistência, comida e etc. Mas isto é o que te afasta mais, cada vez mais. Porquê? Porque depois, se entras numa área que não gostas, até vais escalar dentro dessa área e o teu propósito está aqui, tu estás aqui em termos de carreira, seja o que for. Ou seja, este hedonismo, para mim, traz uma, algo que eu já estudei filosoficamente, que é um conceito complexo, mas que podemos aqui desmistificar, que é a questão do vazio existencial. Ou seja, este hedonismo leva-te ao vazio existencial, porquê? Porque tu pensas que é no hedonismo que está o crescer, mas quando tu começas a perceber que não é e entras num ciclo tal que depois voltas ao hedonismo para conseguir sustentar o teu sofrimento de não estar a crescer. Ou seja, pensas que é a atingir rápidos ganhos, outras coisas quaisquer, que vais encontrar o teu propósito, vês que não é e ficas frustrado. A única forma de tu tirares uma frustração normalmente como é que é? Cargas de dopamina elevadíssimas. A única forma de teres carga de dopamina elevadíssima não é que corres atrás do teu propósito, vai levar tempo e vai-te trazer pouco ou vai ser pouco prazeroso a curto prazo. O que é que tu voltas a fazer novamente? Vais aqui e vais buscar a dopamina, voltas-te a frustrar, vais aqui e vais buscar a dopamina e começas a entrar num vazio existencial. E não quero progredir nesta temática, mas este hedonismo
pode realmente, e eu já passei por isso e acredito que tu também já tenhas passado, tenham muito isto em atenção, porque esta inclinação primordial normalmente está no lado oposto ao hedonismo e isto traz-nos aqui uma parte mais complexa e segue os teus 3 pontos, mas acho que esta parte tinha mesmo que ser Tu aqui acabaste de tocada. explicar o meu terceiro ponto que eu trazia sem estar combinado. Olha, E é boa. importante nós dizermos que isto não está preparado, é só Yeah. sincronismo de pensamento. Porque o terceiro ponto que eu ia trazer era precisamente escolha de falsos caminhos. Ok. Eu não conhecia o conceito de hedonismo, nem sequer sabia o que é que queria dizer, portanto já levo deste livecast mais um insight. Mas a escolha de falsos caminhos é precisamente aquilo que tu acabaste de falar, que é tu achares que tens um caminho que é para ti por recursos presentes. Yeah. Ou seja, pelas coisas que estão a acontecer neste momento da tua vida. Estás numa fase má emocional porque terminaste o relacionamento, alguém próximo teve algum problema de saúde, ou até tu estás Uma com algum perda problema de familiar. saúde, e tudo isto é inevitável que te vá mexer com a parte emocional. É inevitável. Nem a Uhum. pessoa mais fria e calculista das séries que tu vês, ela fica sempre afetada emocionalmente. É claro que podem haver outliers, mas a maior parte das pessoas fica afetada emocionalmente. E quando tu ficas afetado emocionalmente, tu fazes escolhas muito mais com uma carga emocional Yeah. maior, Yeah. porque é a parte do teu cérebro que está em déficit. Então, a escolha de falsos caminhos aparece precisamente em fases emocionais instáveis. Se tu reparares, outro dia fizemos uma análise, se tu reparares, as escolhas de falsos caminhos ou de caminhos que não são o teu, só aparecem quando tu estás mal. Porque quando tu Yeah. estás bem, tu continuas o teu caminho por estares bem. Verdade. Porquê? Momentum, Yeah. micro resultado, estado emocional estável para tu E continuares no teu descartas, eu caminho. acho que mesmo que eles apareçam, tu rapidamente descartas. Tipo, não, ok, isto é o meu caminho. Não, eu estou aqui, Yeah. exato, eu estou Yeah, aqui. grande leitura, boa, boa, yeah, 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 grande E leitura. a escolha de falsos caminhos é precisamente o terceiro ponto das barreiras que tu encontras a definir a tua inclinação primordial. O quarto ponto é um dos pontos que as pessoas que estão a ouvir agora, ainda por cima se já estiverem numa carreira, vão se identificar. De certeza absoluta que pelo menos uma das pessoas que nos está a ouvir vai se identificar com este ponto, que é a fixação no passado. Quantas vezes tu já ouviste um colega teu, amigo, pessoa próxima a dizer-te assim: pá, mas eu formei-me em teatro e agora não posso ser músico. Ou eu formei-me em gestão e agora não posso ser engenheiro. Yeah, Fixam-se no passado, naquilo que já foram yeah. e não conseguem voltar ao caminho no futuro. Isto quer Esse é dizer o grande quê? ponto. Uma frase de o teu futuro está intacto, o que te aconteceu no passado está no passado, então tu podes mudar o presente para chegares ao teu futuro ideal, Yeah. como falámos no último livecast. Então, se tu fizeres uma fixação no passado, tu automaticamente estás-te a reduzir à escolha má que fizeste, ou uma escolha que na altura fazia sentido, mas agora já não faz. Então, E não faz porquê? Porque tu evoluíste, tu já tens novas ferramentas para pensar, tu já conheces novas coisas, tu já conheces novas experiências. E agora pensa quantas pessoas, e até tu próprio, se alguma vez na tua vida já pensaste assim: epá, mas eu no passado fiz isto, agora já não faz sentido eu tomar esta decisão. mas será, e agora pegando no ponto, parte fixe dos livecasts, para quem está a começar agora, veja também os outros, que é, nós fazemos esta ligação automática e parece que as coisas se encaixam, que é, e será que isso não é aquele primeiro ponto que eu falei, enquanto tu não estás a arrumar o caos, ou seja, isso é quase um abraço de, eu já tenho a mínima ordem na minha vida, a mínima ordem vem daquele momento no meu passado, e eu, como não quero continuar a ir para um curso novo e estudar e desenvolver-me e desafiar-me, arrumar caos, não será quase não quero sair da minha zona de conforto, então era aqui que eu era reconhecido e era o gestor e era o engenheiro e não sou agora atualmente. Pode ser, porquê? Porque isso faz com que tu tenhas lutado lá atrás, aquilo às vezes custou-te acabar um curso, tiveste que sofrer, tiveste que fazer todas essas coisas e não queres passar por isso novamente. Só que o pessoal esquece que este encontrado o propósito tem que ser todos os dias. Ou seja, eu acho que tu vais chegar aos 80 anos, tê-lo bem definido, mas ainda consegues encontrar micro coisas e pensar assim: epá, eu quando tinha 70 e 60 e 50 pensava que já tinha encontrado o meu propósito e estava lá quase. Mas mesmo assim ainda mudei aqui 2 graus e consegui ir lá chegar. E acho que é nessa resiliência de iterar, iterar, e tu disseste muito bem essa palavra no início, que é iterar, 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 que acho que consegues chegar próximo ou chegar ao propósito. Pá, sem dúvida que estás certo. E eu diria que se tivesse que definir uma explicação para a escolha dos caminhos falsos, seria precisamente essa, que é o conforto. Uhum. Falamos sempre, já é clichê para quem nos ouve, para quem está a começar agora pode ser novidade, mas o conforto não é mais do que um estado mental de poupança de energia. Yeah. Portanto, Yeah, quando tu analisas isto, tu começas a perceber assim: se a minha mente quer uma coisa e o meu corpo quer outra, eu quero o que a minha mente quer, porque o meu corpo está sempre no estado máximo de poupança de energia, sempre.
Ele está sempre a fazer o máximo para eu gastar o mínimo de energia possível. Verdade. Seja a criar novos músculos, a tomar novas decisões, a conhecer novos ambientes, conhecer novas pessoas. Então, quando a tua mente começa a mandar no teu corpo, e é aqui que acontece a magia da palavra disciplina, tu começas a sair dessa zona de poupança de energia e começas a atingir o que nós chamamos de potencial máximo, a tua Yeah. capacidade máxima de execução. E a tua capacidade máxima de execução em ti, Bruno, acontece, por exemplo, quando estás a dar uma aula, ou Sim, acontece quando estás a fazer estes tal e conteúdos, qual, tal que e é qual. quando tu te sentes emocionalmente mais recompensado, Yeah. sem nenhuma recompensa física. Isto faz sentido? O que eu estou Faz a sentido, dizer? sim, senhora. E faz sentido e encaixa com a parte anterior. Ou seja, eu dar uma aula hoje, vou ter que me voltar a preparar porque mudam os conteúdos e vou ter que me expor. E os alunos mudam de semestre para semestre. E pode haver deles que sejam mais julgadores e outros menos julgadores, e outros que gostem de mim e outros que não gostem. E isso é crescimento, sem dúvida. E claro que atinges essa recompensa, como estavas a dizer, sem atingir uma recompensa Claro. física, mas sem dúvida que é isso. Mas há um ponto aqui que eu acho que é o mais desconfortável, tanto para quem nos ouve como para nós, que eu trago em termos de inclinação primordial e em termos de propósito, que é responsabilidade no propósito de vida. Ou seja, qual é que é o papel da responsabilidade? Eu vou-vos dizer porquê. Isto é tudo muito bonito, Ok. há muita dúvida de eu gostava de encontrar o meu propósito, eu gostava de fazer isto, e pessoal, propósito tem uma responsabilidade muito grande. Vamos desconstruir aqui o meu ponto e depois podes trazer aqui outro qualquer, mas o meu ponto ser docente de pessoas, ou seja, preparar pessoas, seja na fórmula, que nós não deixamos de ser aqui, a partilhar conteúdo, tem uma responsabilidade enorme, tanto na escola como aqui. Isto significa que nós temos de ter responsabilidade de ser íntegros. Porquê? Porque não é por eu tentar passar aqui um conteúdo ou querer dar aulas na faculdade ou fazer outra coisa qualquer que não tenho que ser íntegro na minha vida pessoal, manter os meus comportamentos dentro de um determinado padrão, ser formador de pessoas. Ou seja, eu não sou um debitador de informação. Eu sou, ou tento ser, de alguma forma, um ícone de comportamento, de postura, de saber estar, de passar conteúdo. E isso acresce uma grande responsabilidade. Ou seja, não posso andar a viver a vida, roda no ar no bom sentido. Se o meu propósito é aprender para conseguir ensinar, então arca com a responsabilidade de seres íntegro, de teres uma postura, de estares continuamente a aprender, que isso custa muito. Porquê? Porque não temos tempo, não temos que fazer essas coisas todas. E eu acho que muitas das vezes tu afastas do teu propósito porquê? Porque tu queres ser Primeiro-Ministro ou queres ser Presidente da República, mas também gostas de andar a fazer coisas que não se coadunam com seres Primeiro-Ministro ou Presidente da República. E é esta responsabilidade que eu encontro, e eu sei que este tema pode ser desconfortável para nós ou para quem nos ouve, mas é mesmo necessário ser responsável. O teu propósito de vida advém de responsabilidade. Se vocês quiserem ser uma coisa qualquer na vossa área, se quiserem ser um bom guitarrista, têm que estudar todos os dias, têm que saber harmonias, têm que saber improvisar um solo, têm que estudar, têm que saber ler pautas. Tudo isso requer responsabilidade. Eu acho que, para mim, e da minha reflexão pessoal sobre o propósito, no fundo, a parte que mais custa, sem ser estar constantemente a expor todas as coisas que tu referiste muito bem, é arcar com a responsabilidade. E eu acho que esta requer uma coisinha que tu disseste aí atrás, consistência. Tens que te portar bem hoje, tens que te portar bem amanhã, tens que estudar hoje, tens que estudar amanhã, tens que te nutrir hoje, se quiseres ser. Tu vês, o Ronaldo é futebolista, mas ele sabe mais de nutrição, se calhar, de muitos nutricionistas que nós conhecemos. E é essa excelência na disciplina e essa responsabilidade de não falhar que acho que te faz, e pegando as mesmas palavras, sair cada vez menos do caminho que te afasta e trazer mais cada vez ao caminho que te aproxima. Engraçadíssimo. Sabes qual é que é o último ponto? Epá, não. É responsabilidade. Não. Ok, O ok. último ponto das barreiras que tu encontras na definição da tua inclinação primordial é precisamente perda de trajetória. Ok, E perda de trajetória é precisamente aquilo que acabaste de escrever, que é tu quereres fazer um caminho, mas perderes-te no meio ok. por testes. Percebam a palavra testes. Esta palavra tem um impacto naquele que é a conexão com o vosso núcleo primordial, aquela que é a vossa voz interior, ela tem um impacto extremamente grande por esta razão simples. Testes vão acontecer sempre na tua vida. Uhum. E eles vêm disfarçados de coisas tão diversas como testes financeiros, testes de relacionamento, testes profissionais, testes académicos. Testes académicos, se calhar é o que nós conhecemos melhor porque tem um formato de E avaliação uma direto. data, né? Yeah. Mas agora os outros, não, e os académicos também existem de outro tipo. Agora tens que perceber, dentro destes tipos de testes, como é que eles aparecem e me testam.
Tu és uma pessoa, Bruno, que acho que passas em todos os episódios e quem não te conhece pessoalmente já ficou com essa ideia. Mas quem te conhece ainda tem mais reforçada, que é, tu és uma pessoa de valores e de princípios. Uhum. No entanto, esses valores e princípios não são verdades absolutas e é importante que tu Claro. percebas isto. Yeah. Então, como é que tu sabes que eles não são verdades absolutas? Porque ao longo da tua vida tu tens testes. Uhum. Tens coisas que te dizem assim, Bruno, tu estás neste caminho, que Yeah. tu achas que é o caminho bom para ti agora com as ferramentas que tens hoje. Tal e qual. Mas vem aqui uma coisa externa e diz assim, Bruno, mas neste caminho, se tu tivesses aqui este teste, Yeah. e tu pensas assim, pá, ok, então e este teste é o quê? Pá, pode ser um teste qualquer, mas é um teste a saber. Vou-vos dar um exemplo do que é que eu considero um teste e quando tu tens consciência disto, parece que analisas o mundo com outras lentes. Que é, uma vez estava a sair, este foi o teste mais claro, estava a sair do ginásio, eram 11 da noite e eu não tinha jantado ainda. Eu saio do ginásio, tinha treinado nessa semana todos os dias e estava a fazer uma alimentação a contar calorias e quando saio do ginásio, olho para a máquina à porta do ginásio e estava lá dois Kinder Buenos pelo preço de um. Tipo, eles estavam assim Teste. encaixados e eu, Alerta e eu teste. pensei assim, "Ei, eu tinha lido sobre esta questão dos Yeah. testes à inclinação primordial há algum tempo atrás. Não que o ginásio seja uma inclinação Não. primordial, mas era um objetivo na altura que estava a acontecer isto e eu pensei assim, qual é que é a probabilidade de, se eu não tivesse lido sobre isto, agora tinha posto ali um euro e tinha tirado os dois Yeah. Kinder Buenos. E quando tive noção do que eram testes, eu pensei Hum. assim, ei, eu não Isso acredito. nunca te aconteceu numa altura em que não estavas a fazer restrição calórica e Até focado. podia acontecer, mas tu não os vês como testes, porque não estão alinhados com aquilo que tu estás Tal a e qual. fazer. Mas e vai, ou seja, isso é outra coisa muito importante que tu disseste lá atrás, que é normalmente quando tu estás na mó de baixo, e passando a expressão, é que mais facilmente vais meter o pé na poça. E isto é aqui, Sem estão a ver, dúvida. é aqui que se vê se, que estão a caminhar no caminho do propósito, seja ele qual for na altura que for, ou não, que é, se vocês metessem, se eu fosse comer aqueles dois por um, ia afastá-lo. Ah, Bruno, Era só não tinha meter. recuperação e conserto. Tinha, mas ia afastá-lo. Por isso tinha que recuperar depois. Ou seja, se o propósito estava aqui, ele estava aqui, ia para a esquerda e podia voltar para o sítio que estava. Mas a questão é, o esforço que tinha para voltar para o sítio que estava podia ser colocado no sítio que ele já estava e que estava mais próximo ainda. Isso é uma grande partilha. Esse esforço que tu estás a falar, deixa-me caracterizá-lo para quem nos ouve como preço. Sim, é o preço é o preço a pagar, né? É Que que é a esse expressão. Yeah. preço tem duas currencies, duas moedas que tu vais ter que pagar. A primeira é a moeda tempo, Yeah. que é, eu treinei 2 horas, gastei 430 calorias, por exemplo, calorias, e ia comer dois Kinder Buenos que têm 260 cada uma. Então eu ia pôr 520 calorias, ia desperdiçar as Yeah. últimas 2 horas e outra coisa, ainda ia gastar 1 euro. Yeah. Que esse euro demorou-me X horas a ganhar quando estava a Claro, claro, trabalhar. claro, 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 Então, quando tu claro. começas a ter. Yeah. Mas isto parece óbvio quando Mas isto. falas, mas isto não é Yeah. óbvio. Não, não, E não. quando tu começas a olhar para estas coisas como testes, tu começas a perceber coisas que aparecem na tua vida e tu pensas assim: epá, isto é uma oportunidade Yeah. única. Yeah. Se calhar isso é só um teste. Sim. Começa a pensar: se calhar isso é só um teste, se calhar isto é só uma maneira de saber se tu estás na tua inclinação primordial. Mas, Ruben, é errado eu cair nos testes? Não. Mas tens que aprender com o resultado desse teste. Porque se este teste tiver um resultado positivo, esse teste aparece para te guiar novamente Yeah. para o teu caminho, porque estavas fora. Se ele tiver um impacto negativo, ele aparece para te dizer assim: alto, tu estás a sair, volta para onde estavas antes. E caiam menos vezes nos testes do que o contrário, porque senão têm comportamento só uma zero. Ou seja, se querem tantas vezes nos testes como o progresso que têm, mantêm-se perfeitamente onde estão. Tentem, e aqui é tentem, cair menos nos testes do que aquilo que é necessário. É claro que nós temos que cair em alguns para perceber e para às vezes refocar o caminho e conseguir ficar guiado, mas tentem cair o menos vezes possíveis. Mas isso sem dúvida que é, e como último ponto, acho que é algo mesmo muito importante de terem, porque esses testes vão aparecer. Quem está a ouvir sabe bem que já apareceram N vezes na vossa vida e não são só testes, no caso da nutrição, são laborais, uma proposta de emprego que aparece numa determinada altura, às vezes são conjugais, há vários testes que podem ser, e eu acho que é a altura de trazer aqui um ponto que tu falaste dele nesta questão de fazer um exercício para queimar qualquer coisa que perca o tempo e tenha um ganho. Eu acho que o propósito é como um fogo, ou seja, ele precisa de combustível. E este combustível vem dos micro ganhos, das micro conquistas
que consegues fazer a caminhar no teu sonho, que não pode ser assim tão distante, senão, tal e qual como disseste no início, vais estar tão distante que acaba por ser uma ação para não fazeres. Ok? Mas alimentar este propósito vai destas microconquistas, destes hábitos, desta repetição até à excelência, desta nova aprendizagem, deste sair e ver isto mesmo como, ou seja, o propósito é algo que, com mais combustível vocês tiverem, maior ele vai ser, mais pessoas ele vai impactar, mais bem-estar te vai trazer. E claro que pode ser volátil ou pode ser, pode andar, mas o fogo também anda. Ou seja, o fogo vai queimando combustível e vai andando. O combustível vai sendo outro, mas precisa de combustível, senão ele vai se apagar. E encararem isto desta forma, acho que vos dá força para, como o Ruben disse, as nossas opiniões vão mudando ao longo do tempo, isso é muito bom sinal. Não quer dizer que mudem transversalmente, mas quão combustível diferente nós vamos queimando neste propósito ou nesta caminhada, mais capazes de discutir, mais capazes de ouvir, mais capazes de entrar dentro das coisas, e esta repetição acho que é mesmo bom. Não é, acho que é mesmo bom, é a minha opinião e vale o que vale, mas é meterem uma coisa figurativa para o propósito, pensarem nisto como um fogo. Quanto mais coisas alimentarem, maior ele vai ser, mais pessoas ele vai impactar. O fogo move-se, o vosso combustível também vai mover, e se mover significa que vocês estão a crescer. Ou seja, porque vão aprender coisas novas, porque vão testar coisas novas, porque vão falhar, porque vão cair nos testes, mas vão tentar cair no mínimo de testes possíveis para conseguir se acompanhar. E acho que é uma boa. Gostava de deixar aqui este caso figurativo do propósito, porque pode ser mesmo algo. Identifiquei-o sim, pensei em outra coisa qualquer, mas pode ser aqui uma forma de pensarem nele quando a questão vem. O que é o meu propósito? E para quem nos está a ouvir agora, se estiveres a ver em direto este livecast, obrigado por teres juntado à Fórmula do Sucesso. Quem ouviu até aqui e já está a ouvir desde o início, nós vamos fazer-te uma pergunta que é: se gostas deste conteúdo, subscreve este canal onde estás a ouvir. Nós temos estatísticas, e isto acabou por não ser uma pergunta, mas nós temos estatísticas de que as pessoas que nos ouvem, mais de 70% não É. subscrevem o nosso canal. E vamos-te explicar neste episódio porque é que isto é importante para nós. Percebe uma coisa, quando tu estás a tomar qualquer atitude em ambiente social, tu tens um fator chamado feedback. E o feedback é o que te diz se a atitude que tu estás a tomar é adaptada ao ambiente onde estás ou se não é adaptada. E se tu conseguires recolher este feedback, tu ajustas o teu comportamento ao ambiente onde estás. Como é que funciona o feedback nas redes sociais ou nestes canais de divulgação de multimédia? Tu colocas um gosto, subscreves um canal e comentas positivamente ou negativamente um conteúdo. As pessoas que criam o conteúdo vão recolher esse feedback em formato de estatísticas. E nessas estatísticas nós vamos ver: a inclinação primordial é uma temática que a nossa comunidade gosta? Isso. É. Então, podemos aprofundá-la mais ou explorar vertentes adjacentes à comunicação da inclinação primordial. Não é uma temática que eles gostam. Ok, então se não é, vamos testar aqui um conteúdo novo. Vamos aqui abordar, por exemplo, uma estratégia de gestão de tempo, como nós já falámos várias vezes. E percebes que esta afinação da rede, da criação de conteúdos que nós trazemos aqui, é que faz com que nós consigamos acrescentar valor no teu dia a dia. Percebes que é com este feedback que tu nos deixas nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify, na Apple Podcasts, no Patreon, é com este feedback que nós alimentamos a nossa rede de criação, porque isto são temáticas que nós temos com conteúdo infinito. Os nossos estudos nos últimos 2 anos já geraram livecasts que nós podíamos fazer um por dia. No entanto, nós temos que ter um balanceamento entre que conhecimento é que tu gostas de absorver Isso mesmo. e em que áreas é que tu gostas de absorver esse conhecimento. Leite Pareto. Qual é que é 80% do valor que nós te acrescentamos apenas com 20% do nosso conteúdo? E o que nós vamos fazer é aumentar estes 20%, esta fatia mais pequena, para trazer mais valor acrescentado. Portanto, subscreve se estiveres a gostar, deixa o like se estiveres a gostar, segue-nos no Instagram, deixa-nos mensagens se estiveres a gostar e junta-te a nós nesta que é a caminhada. Mas isto ainda não acabou, porque eu quero-te deixar mais uma ressalva no final deste episódio. Portanto, não te vás já embora. Relativamente à inclinação primordial, eu quero trazer aqui mais 3 histórias que são importantes para nós definirmos isto. Primeira história, Albert Einstein. A paixão dele não era pela física. A paixão de Albert Einstein e o propósito que ele tinha na vida era descobrir as forças ocultas que moviam aquela que é a nossa realidade. E foi assim que ele criou as teorias que hoje em dia são conhecidas. Marie Curie não era o rádio que era a inclinação primordial dela. Era sentir-se como sentia quando era criança e foi Yeah. ao laboratório do pai. John Coltrane, se for um nome que vocês conheçam,
vocês já sabem a história, mas para quem não conhece, um dos maiores saxofonistas da sua época. Como é que o John Coltrane encontrou a inclinação primordial? Na escola, ele era considerado uma pessoa estranha. Era uma pessoa extremamente desenvolvida para a idade onde estava. Tinha conversas que os amigos à volta não gostavam. Ele gostava de falar sobre cultura, política e música. E ele sentia-se extremamente retraído porque ele não podia partilhar as ideias com ninguém. Ok. Há um dia que ele vai a um clube de jazz, que eu não me recordo do nome na altura, nem a cidade em específico, já li isto há algum tempo, mas entra num clube de jazz e ele encontra um saxofonista que estava a tocar de uma maneira que ele sentiu que ele estava a exprimir-se genuinamente através da música. E ele pensou: pá, se calhar é isto que eu preciso, se calhar eu preciso de me exprimir através de uma coisa que não é as palavras, Yep. porque as pessoas à minha volta não me compreendem. Long Short Story transformou-se num dos maiores saxofonistas. Então, aqui, aquele que é a inclinação primordial não tem que ser um objeto, não tem que ser uma atividade. Pode ser uma nova forma de tu te expressares. Pensa nestas histórias e nas 5 estratégias que nós estamos a passar, tu vais perceber realmente como é que tu podes encontrar aquilo que já está dentro de ti. Porque tu não precisas de criar nada, tu precisas de te conectar ao teu centro primordial, ao teu núcleo duro e à tua voz interior. E percebe que à medida que tu evoluís, vais-te afastando mais dessa voz, porque estás a gerar mais ruído internamente. Eu Isso. queria só deixar esta ressalva neste episódio. Não, e eu acrescento só com um ponto aqui que acho que é interessantíssimo do ponto de vista do que acabaste de referir, porque Friedrich Nietzsche tinha uma forma de ver a vida em que ele dizia que a vida era uma obra de arte, que era algo para si fazendo, ou seja, ao longo da vida, ir pintando, ir retocando, ir melhorando, e esta questão aqui de ir criando alguma coisa e encontrares a tua forma de expressão, ou seja, tal e qual como uma saxofonista que não, se calhar não conseguia expressar por palavras tudo aquilo que ia na cabeça dele, aquela melhoria, e ele acabou por se tornar um dos melhores saxofonistas do mundo, ou seja, a obra de arte no final da vida dele foi ser um dos saxofonistas melhores e mais capazes. Vejam a vida neste formato. E também, parafraseando Nietzsche aqui e trazendo uma, Uhum. uma, uma forma de pensar que ele diz que todas as pessoas só funcionam com vontade de poder. E este vontade de poder pode ser ambição, reconhecimento, ou seja, algo que te faça subir na escala da sociedade. Ele dizia que ele não acreditava em mais nada a não ser nisto, um grande pensador que também convida a lerem sobre ele, mas se não sabem por onde começar, pelo menos comecem pela forma que Nietzsche tem, que é a vontade de poder, ou seja, identifiquem o que é que vocês querem começar, mesmo que ainda não saibam qual é o vosso propósito, comecem. Porque, entretanto, vocês largam-se da vontade de poder e já estão mais próximos do vosso propósito e encontram o caminho. Façam alguma coisa. Ou seja, utilizem esta força que Nietzsche diz ser intrínseca e que nós queremos sempre, pelo menos utilizem-na para começar. Depois vão ver que se afastam totalmente dela e já estão no vosso caminho do propósito e deixar só aqui estas duas coisas que acho que são interessantes. Ou seja, levar a vida como uma obra de arte que vai ser melhorada ao longo da vida. Ou seja, uma pintura numa Capela de Sistina não foi pintada num dia, um palácio não é feito num dia, é feito ao longo de Importantíssimo, 100 anos, importantíssimo. tal e qual como o vosso propósito e a vossa vida. E deixa-me só deixar aqui uma nota que é perceberes que este propósito e esta vida, ele é um organismo vivo. Yeah. Portanto, tu não te refugies numa posição, não te refugies numa etiqueta que te atribuíram, não te refugies num cargo numa empresa. Presta atenção a duas coisas. Primeiro, despreza a necessidade de atenção, porque a necessidade de atenção é um dos principais fatores que te faz ir para caminhos falsos, e despreza também a fortuna imediatista, que é uma das coisas que nós hoje em dia se calhar sofremos mais. Através dos canais de comunicação, tu vês pessoas com a tua idade ou mais novas que já têm fortunas, têm altos carros, têm altas casas. Mas este é um mundo do marketing digital. Yeah. É um mundo do ser para parecer e não Uhum. ter para ser. Isso E mesmo. então, quando tu prestas atenção ao ser para parecer, tu podes analisar isto de duas perspectivas. Uma, motivação. Ok, esta pessoa parece isto. Eu quero parecer semelhante. O que é que eu tenho que fazer para chegar até aqui? Mas não podes desprezar a segunda perspectiva, que é a falácia. Eu tenho que parecer rico, mesmo não sendo. Eu tenho que me afogar em créditos. E Não. deixa-me deixar aqui esta ressalva, porque nós em Portugal temos muito este ponto presente. A 7 questão. créditos por cada pessoa em média. E há pessoas que não têm nenhum, por isso vejam só o quão crítico é este valor. O Percebes o Ruben está impacto a disso na dizer que foi. sociedade? Claro que sim. E eu espero realmente que quem está a ver este episódio, se estiver a pensar fazer uma decisão financeira que só vos compete a vocês e nós temos zero a ver com isso, Tal e qual. mas pensem segundo esta perspectiva da fortuna imediatista. Pensem segundo esta perspectiva do criar recursos onde eles não existem. Agora analisem se é uma situação de necessidade ou uma sensação de atenção.
E lembrem-se, desprezar sempre a atenção é uma das coisas que vai fazer a diferença naquele que é o vosso caminho natural. Porque fortunas imediatistas, vocês não precisam disso para rigorosamente nada. Vocês precisam criar uma estrutura de uma fortuna sustentável. E eu, para vos estar a dizer isto, é porque também já estive lá. Ou seja, eu também já caí, não em esquemas, mas já estive em aulas que só estive a perder tempo para fazer trades diárias. Já tive, por exemplo, Enriquece em 5 minutos. lembrem-se tudo o que existe nas internets para vocês caírem. Provavelmente eu já tive lá uma conta logada. Portanto, o que eu vos estou a dizer é: eu estive lá e pensei assim, ok, se este não é o caminho, qual é que é? Então fui procurar qual é que é o caminho para poder hoje estar aqui a partilhar com quem nos ouve qual é que é realmente o caminho. Inclinação primordial, vosso caminho, desprezar a atenção, perceber realmente o que é que são necessidades e o que é necessidade de atenção, são coisas diferentes, e pronto. E em último, evitar fortunas imediatistas que não sejam sustentáveis. É claro que se houver uma forma que vocês encontrem que seja sustentável para vocês, façam-no porque acho que vocês próprios merecem. Mas prestem sempre à impiedade do tempo, que é isto também que faz a diferença de alcançar aquele que é o teu caminho natural. Bruno, terminamos assim mais um livecast. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam hoje. Isto é mesmo uma coisa, pá, estou super Eu curto bem contente de fazer isto. termos feito esta conversa, porque refletir sobre estes temas é o que nós fazemos constantemente. Yeah. Temos que arranjar forma de estar sempre a gravar para termos aqui mais conteúdo ainda para as pessoas que nos ouvem. É um prazer estar convosco, é um Obrigado. prazer trazer-vos esta visão e acreditem que é mesmo um prazer estarmos a criar a comunidade de mentes extraordinárias que neste ano de 2025 mais vamos alavancar. Portanto, se estás a ver este conteúdo e chegaste até ao final do episódio, significa que tu gostas daquilo que nós estamos a falar contigo, então junta-te à nossa comunidade de patronos. Lá tens conteúdo privado, tens acesso direto a conversas connosco, tens programas de masterclass exclusivas onde nós trazemos estas questões das estratégias para atingir a inclinação primordial, gestão de tempo, Sabes os convidados também com otimização. antecedência, saber quais são os convidados da fórmula com antecedência e poder propor algumas perguntas a fazermos aos convidados, ou seja, algum convidado que vos interesse e queiram saber uma determinada temática, colocar lá as perguntas. Eu acho que isso também é uma funcionalidade bastante interessante, porque não só nós, mas Sem dúvida. também as pessoas que nós trazemos ao projeto a acrescentar valor, pessoas que atingiram sucesso numa determinada área da vida, podem realmente ser aqui a ponte entre vocês terem acesso a elas ou não, através destas perguntas. E partilhem este episódio pelo menos com uma pessoa que vocês acham que precisa de ver isto. Alguém que se sinta mais deprimido ou que não esteja a conseguir compreender qual é que é a sua vocação, partilhem isto só para lhe trazer uma lufada de ar fresco. E ele no final, de certeza que vos vai agradecer por ter esta visão. Rubén Dias Marques, Bruno Lopes e Silva, Fórmula do Sucesso Livecast. É um gosto estar aqui com vocês. Até uma próxima oportunidade.